E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui Desvendando o Despertar, aqui no DespertaCast. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa, eu vou ter a satisfação de ser o host desse episódio, e vocês podem me achar lá no guicostaonline.com ou no Instagram, no @guicostaonline, para saber sobre todos os projetos que eu participo. Se você não segue a gente aqui no DespertaCast ainda, no Instagram nós estamos no despertacast.despertar e você pode ver a gente também lá no nosso site, despertacast.com, para você ficar por dentro das atividades, dos congressos, as terapias, o trabalho voluntário, o atendimento fraterno. Caso você queira fazer alguma capacitação para se tornar um terapeuta, a gente tem cursos gratuitos de reiki, reiki infantil, reiki para os pets e para os seus tutores. Então dá uma visitada lá no nosso site, despertacast.com, e saiba mais sobre essas informações também. Hoje a gente vai dar continuidade aqui com a nossa série chamada Como a Espiritualidade Atua na Medicina, com o Dr. Sérgio Thyssen, que ele é médico, ele é físico, ele é conhecido na sua atuação na área da medicina integrativa e por pesquisas sobre a relação entre a ciência e a espiritualidade. Ele é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e já ministrou diversas palestras e cursos sobre temas como a física quântica, espiritualidade e saúde. Nas suas pesquisas, o Dr. Sérgio ele busca integrar conhecimentos da ciência e da espiritualidade, buscando compreender a influência do pensamento e das emoções na saúde humana. Então, hoje, a gente vai trazer de volta o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen para falar sobre o autismo, o espectro autista, numa visão médico-espírita. Então, vamos convidar ele aqui. Dr. Sérgio, como vai? Tudo bem? Olá, como vai, Gui? Tudo bom? Tudo bom. Cá estamos de novo, Verdade. não é? Para mais um estudo. Muito obrigado, viu, Gui, pela oportunidade e que a nossa visão hoje, não é, apresentada sobre o autismo possa ajudar as pessoas a compreenderem melhor uma questão tão delicada que a humanidade vive hoje em dia. Ótimo. E eu convido todas as pessoas que convivem com pessoas dentro do espectro autista para assistirem isso aí, mas mais importante ainda, as pessoas que não convivem com pessoas que estão no espectro autista, mas que possam compreender melhor como que é esse mundo na visão médico e espírita do Dr. Sérgio. Então, deixo o Dr. Sérgio à vontade aqui para fazer a apresentação de hoje. Vou trazer os nossos slides para o palco agora e deixo com o Dr. Sérgio para ele poder falar mais para a gente sobre esse assunto. Fiquem à vontade aí para enviar perguntas no futuro. Tendo uma oportunidade, nós vamos fazer uma live para poder falar sobre esses assuntos e responder algumas perguntas que foram feitas durante essa série. Então, uma boa apresentação. Muito obrigado, Gui. Então, meus amigos, o autismo ele foi descrito no ano de 1943 por Leo Kanner, um psiquiatra que divulgou num artigo científico, 11 casos de crianças que tinham características semelhantes. Portanto, isso foi há 82 anos atrás. Durante muito tempo, dentro da própria medicina, os colegas e nós mesmos, nós não ouvíamos falar de casos de crianças ou jovens dentro do chamado TEA, transtorno do espectro do autismo. Eu me lembro até durante a minha graduação, residência, pós-graduação, não havia casos. Essa palavra ela era desconhecida porque era uma coisa incomum. Mas hoje em dia, ou pelo menos de 20 anos para cá, tudo mudou muito, né? Então, o TEA é uma questão muito delicada que acontece no mundo inteiro, não é particular de nenhuma nação, de tal maneira que a medicina ela vem se debruçando sobre essa questão com o maior empenho, porque muitas crianças dentro do espectro vivem um sofrimento muito grande
quando elas são mais sintomáticas, quando elas são, como nós chamamos, níveis 2 e 3 de suporte. Afora a ideia, não é, de que a família toda ela também fica envolvida nos cuidados e acaba como que precisando mudar muitas rotinas e exigindo da mãe, sobretudo, mas do pai também, às vezes dos avós, dos irmãos, todo o empenho de todo mundo em casa para os devidos cuidados às nossas crianças dentro do espectro. Então, nós vamos considerar algumas questões básicas para dividi-las com vocês, mas algo que é importante é que existe uma visão médica. Só que a visão médica, ela ainda tem muitas limitações, apesar de muitos pesquisadores na medicina e na área da saúde, de uma maneira geral, estarem há bastante tempo procurando desvendar, vamos dizer, os mistérios de algo que é completamente novo, ou pelo menos bastante recente, como uma preocupação da medicina do mundo inteiro, sobretudo na área da psiquiatria, porque o autismo, na verdade, é um transtorno mental. Mas a ideia para nós termos em mente, antes de seguirmos na apresentação, é também a ideia de que, através de recursos espirituais, nós temos podido, como vocês vão ver, notar uma mudança de prognóstico, uma melhora clínica de inúmeros casos. Mas disso nós conversamos no decorrer da nossa apresentação. Então, sejam todos muito bem-vindos e que nós, então, possamos seguir nesta apresentação do PowerPoint. Então, vejam só, antes de tudo, esta é uma visão de um espírita, de um médico espírita. Eu coloco assim, que mundo é esse? Então, talvez vocês todos me acompanhem. O planeta Terra não é um mundo de referência como qualquer outro, com suas respectivas humanidades. Na verdade, o planeta Terra ele é considerado o planeta mais acanhado evolutivamente quanto às condições comparativamente com o Sistema Solar, os outros planetas. Porque em todos os outros planetas, mesmo que não se tenha reconhecido isto, seja uma informação do mundo espiritual, todos os planetas têm humanidades. A princípio, mesmo os exoplanetas, que são de fora do nosso sistema, também têm, é o que nós chamamos a pluralidade dos mundos habitados. Então, eu coloco ali a ideia, não é? Há um autor espiritual, espírita, que é Emmanuel, pela mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, que traz a ideia de que, isso é no livro Roteiro, traz a ideia de que o planeta Terra é uma grande escola, um grande educandário, claro que é, mas de uma educação moral ainda primária. É só nós analisarmos o que nós temos no mundo há muito tempo e na atualidade. Mas nas atividades ligando medicina e espiritualidade, nós constatamos há décadas a ideia de que, na verdade, isso aqui é um grande hospital de almas. Na verdade, nós temos 8 bilhões e 200 milhões de encarnados, mas, segundo informações seguras, nós temos o equivalente a 14 bilhões de seres humanos vivendo do outro lado da vida. E nós mudamos gradativamente de lugar, renascendo, desencarnando, passando um período maior ou menor no mundo espiritual, voltando de novo dentro da nossa busca pela evolução espiritual de que carecemos.
Então, eu também lembro ali, colocando, existem dramas individuais e coletivos. Uma criança, um jovem, um adulto com TEA, ele sempre tem sofrimento. Então, é um drama individual. Ao mesmo tempo que alguém é vítima de um acidente e politraumatizado, vive dores, necessidades de hospitalização, cirurgias, é um drama individual, não é? Uma pessoa com esquizofrenia ou com síndrome do pânico também é uma questão individual, mas existem dramas coletivos, quando acontecem tragédias coletivas, que é algo que todos vocês, na verdade, já viram, como, por exemplo, guerras, epidemias, milhares de doenças diferentes, doenças que vitimam uma infinidade de pessoas ao mesmo tempo. Outra ideia é a ideia de que nós temos no planeta Terra transtornos mentais de centenas de milhões. De tal maneira que, por exemplo, suicídios em 2023, 1 milhão. 2024, 1 milhão e 50 mil. Isso é muito delicado. Se eu penso num drama coletivo como os abortos induzidos, em 2023, 37 milhões. 2024, 44 milhões de abortos. De onde vem essa fonte? De um site seríssimo chamado World Meters. E qualquer um encontra isso através do Google e pode fazer toda uma estimativa de várias questões do planeta Terra, incluindo questões de saúde, problemas que são devidamente apresentados nas estatísticas do ponto de vista numérico, por exemplo. Outra ideia é a ideia das doenças, só que também doentes no mundo espiritual. Nós nos acostumamos a viver e apenas enxergar, e por isso a maioria apenas valoriza o que enxerga. Os próprios médicos só agora estão abrindo esses horizontes, perspectivas para as origens espirituais dos problemas médicos. De tal maneira que, já conversado outro dia por aqui com o Gui e com vocês, a noção de que nós temos inúmeras questões muito sérias, não é? E nessa questão do mundo espiritual, as pessoas desencarnam com os mesmos problemas que tinham em vida. Então, o que mais nós temos no mundo espiritual são hospitais, são escolas, são também como que cidades astrais, núcleos de coletividades, só que os enfermos são em uma estatística muito grande. Muitas vezes as pessoas voltam para uma vida, uma reencarnação depois, sem conseguirem uma espécie de cura mais abrangente, um nível de cura mais profundo, e já trazem no corpo espiritual as mazelas e as imperfeições que foram adquirindo ao longo dos séculos. Por isso nós temos, então, tantas enfermidades diferentes. De tal maneira que hoje o leque dos problemas na psiquiatria, eles são muito numerosos. De tal maneira que é algo que nós precisamos entender. Não é? Que mundo é esse? De onde nós viemos? Quem de verdade nós somos? O que nós estamos fazendo neste planeta há muito tempo, que é o planeta Terra, como espíritos filhos de Deus, buscando mais ou menos conscientemente a evolução, tanto do ponto de vista físico, social, mas sobretudo do ponto de vista individual, em parâmetros de vida eterna, do ponto de vista moral. Porque já vimos antes também, não é? Doenças e transtornos são consequências.
são efeitos, são legado, são herança. Então, essa noção é muito importante. Mas o que eu ia dizer antes era a ideia de que religiosidade e espiritualidade chegaram há décadas para fazerem parte da ciência médica já há bastante tempo, portanto. É preciso trabalhar essas coisas, seja no câncer, na doença cardiovascular, nos problemas neurológicos, reumatológicos, infecciosos, respiratórios e psiquiátricos, sobretudo. Mas em todos. Então, essa é uma outra ideia para nós. Então, doentes no mundo espiritual é a nota tônica. E aí eu comento a ideia que eu me familiarizei ao longo das décadas, convivendo com o mundo espiritual, espíritos de toda a natureza, espíritos necessitados e espíritos orientadores, supervisores, benfeitores da humanidade, espíritos que nos ajudam no progresso de todo mundo, não é? A ideia de que se os encarnados vivemos todos na superfície do planeta por causa do campo gravitacional da Terra, estamos todos com os pés no chão, não é verdade? Mas no mundo espiritual, aqueles tais 14 bilhões, eles, na verdade, se distribuem como que em esferas concêntricas, que aproximadamente nós poderíamos didaticamente examinar 6 delas, além da esfera dos encarnados, para conhecer melhor a realidade. Porque conhecer a realidade não é só usando o microscópio, usando o telescópio, usando as sondas maravilhosas que descortinam a vida de Deus, do grande universo, não é? Como o telescópio Hubble, como agora o mais novo e maravilhoso prodígio da ciência e da tecnologia, que é o James Webb. Nós temos que voltar a nossa alma, o nosso olhar, o nosso espírito, para as verdadeiras questões mais relevantes, que são as questões espirituais. O mundo, o universo visível, ele é 3,5% do universo. E os outros 96,5%, matéria escura, energia escura, um dia vamos conversar sobre isto também. Vou passar o próximo. Esse é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de um autor encarnado, chamado As 7 Esferas da Terra. É a referência para quem quiser estudar. Ele não é muito volumoso, ele é muito didático e ele é para nossa reflexão. Ao menos para nossa reflexão. Então, entrando na questão do autismo, algumas lembranças. A primeira ideia, nossos filhos são espíritos, como nós, adultos, pais, avós, irmãos, tios e assim por diante, todos somos espíritos. Mas os recém-nascidos, as crianças na primeira, na segunda infância, todos somos almas. Portanto, usando as duas palavras como sinônimas, somos espíritos. Vejam, doenças ou transtornos são efeitos. Quase sempre as causas são ocultas, são espirituais e decorrem de erros ou transgressões quanto às leis de Deus em vidas passadas, portanto, no pretérito. Lembrando que por nossas dificuldades foram séculos, milênios, de certo modo, desperdiçados por causa da nossa, vamos dizer, falta de entendimento sobre a realidade da existência, da vida humana, da vida espiritual e assim por diante, dos mecanismos das leis de Deus. De tal maneira que a medicina atual ainda está
assentada no paradigma materialista. Daí as suas enormes limitações. Mas, claro, tivemos avanços nítidos da medicina atual do ponto de vista do corpo. Não é? A oncologia moderna, a neurologia, a pediatria, a terapia intensiva, a medicina das emergências, progressos maravilhosos quanto ao uso de métodos de imagens, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, PET scan, mostrando as questões do corpo a níveis mais sutis. Mas nós precisamos avançar para a medicina espiritualizada. E é o que agora vem acontecendo já há muitos anos. Portanto, muitos e maravilhosos progressos da medicina acadêmica, convencional, seja ela oriental, ocidental, que é a nossa, que nós conhecemos melhor, mas lembrando que existem várias medicinas, medicina tradicional chinesa, médicos de pés descalços, medicina ayurvédica, homeopatia. Existem várias tentativas dos que nos precederam de ajudar os doentes, desenvolvendo modalidades de diagnóstico, mas, sobretudo, tentativas terapêuticas para beneficiá-los. Pois bem, então, eu coloco assim, muitos e maravilhosos progressos, mas para as consequências físicas, e não para as verdadeiras causas, que são as raízes. Então, outra noção, qualquer encarnado, temos um corpo espiritual, que pela doutrina espírita chamamos de perispírito, é um nome ótimo, e a alma imortal, que sobrevive à morte e que reencarna muitas vezes. Então, a gestação das doenças e transtornos, tudo isso são de origem espiritual. É uma criação progressiva de coisas muito boas evolutivamente, mas dependendo dos equívocos e más escolhas de cada um, dentro do livre-arbítrio, nós temos o gestar de problemas muito sérios para o corpo e para as questões dos transtornos mentais. Então, eu costumo dizer, eu tenho um livro que está aqui comigo, aliás, que me deram de presente, que é de um médico psiquiatra que trabalhava com a sua esposa e ele cuidava de casos do seu hospital, a esposa médium, e quando ele chegava em casa, ele trazia a preocupação dele com casos diferentes, né? E ela, com uma mediunidade extraordinária, ela via os contextos espirituais. E eu ganhei esse livro em Genebra, quando uma senhora em francês me ofereceu. O livro se chama 30 ans parmi les morts, 30 anos em meio ou entre os mortos. E a vida nos ensejou que fomos fazendo escolhas, não é? E acabou que hoje, se eu olho para trás um pouquinho, eu teria já para fazer um livro sobre 45 anos entre os mortos. E eu digo isso para vocês com a maior naturalidade, porque aprendi com meus pais, conheci a doutrina espírita, me interessei pela mediunidade, pelo intercâmbio mediúnico, e essa é uma experiência que já se vão com ela há alguns anos. Naturalmente, isso é acessível para qualquer um. Lembrando, meus amigos, diga-se de passagem, que todos nós somos aprendizes de tudo que é mais relevante, sobretudo da vida de um modo geral e das questões da medicina em particular. Por isso que eu coloquei assim 40 anos entre os mortos,
trabalhando nas reuniões mediúnicas sérias, visando o bem dos pacientes, em contextos individuais e, como eu disse antes, em contextos coletivos, com toda a simplicidade. Então, sobre o TEA, vale a pena colocar assim didaticamente. É um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum a seguinte tríade: comprometimentos da interação social recíproca, cada criança, cada jovem, e até hoje em dia adultos também, não é? Comprometimento da comunicação, tanto verbal como não verbal, como também comportamentos repetitivos e estereotipados. São as chamadas estereotipias que as criancinhas e jovens apresentam no dia a dia, sobretudo quando eles são de níveis 2 e 3 de suporte. Eu vou fazer um parêntese, né? Tudo isso é passível de mudança. Então, hoje em dia, há uma tendência dentro da psiquiatria de que nós tenhamos 7 e não mais 3 níveis diferentes de suporte nos casos de TEA. Mas como a grande maioria ainda trabalha com os 3 níveis, eu vou me mantendo com vocês dessa forma, porque ajuda, simplifica. Não é? Outra ideia, portanto, é a variação num contínuo, desde formas brandas até as mais severas. De tal maneira, em medicina é sempre assim. Mas, no nosso caso, é muito nítido isso. E em medicina, outra ideia para compartilhar: cada caso é um caso. Pode haver esses 3 aspectos em comum para a grande maioria, mas cada um é um ser humano, cada um é uma alma, cada um é um espírito, cada um é um paciente diferente, a quem nós devemos as nossas melhores atenções e cuidados no sentido de tratá-los, de acolhê-los, para minimizarmos o sofrimento que eles apresentam muito cedo durante as suas reencarnações atuais. Frequentemente, as mães reparam, já com seus filhinhos no colo, que há alguma coisa diferente. Por exemplo, que os seus bebês, em tenra idade, não olham nos seus olhos. Enfim, e aí acaba que por volta dos 2 anos, 3 ou 4, esse diagnóstico é como que sugerido por um pediatra, por exemplo, e algum profissional, ele vai fazer toda uma avaliação para ver se é ou se não é mais um caso de TEA. Lembrando que há critérios, porque não se pode, você pode supor, mas a definição depende, inclusive, da assinatura de um neurologista ou de um psiquiatra trabalhando como neurologista ou psiquiatra infantil, para que esse diagnóstico, então, ele seja valorizado e possa acompanhar a vida da criança e do jovem dali para frente. Então, esse contínuo, cada criança está num ponto dessa continuidade, se é que eu me faço entender. Isso significa que os comportamentos são comuns entre todos os indivíduos do TEA, com aquelas 3 características em graus variáveis cada uma. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acometimento. Então, outra ideia importantíssima para nós: humanização do atendimento. Nós vamos falar de questões espirituais, mas antes disso, para todos os casos, de todos os problemas médicos, nós precisamos, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, na Turquia, humanização do atendimento médico. Para tudo e para todos. Mas se existe uma
necessária humanização nos cuidados é quanto aos nossos meninos e meninas com o TEA. Uma pessoa com um transtorno mental é, antes de tudo, uma pessoa, um ser humano, e não um transtorno. Vocês me entendem, não entendem? Sendo assim, passamos a entender que dentro desse indivíduo com o transtorno existe uma pessoa que deseja, que sente, que entende, que ouve, que cheira, que gosta e que desgosta. Portanto, todos nós somos almas ou espíritos. Estatisticamente, o autismo, nos dias atuais, é visto como um problema de saúde pública. No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque existe em qualquer lugar a medicina privada, não é? Mas o conjunto de aspectos terapêuticos para cada criança, tudo isso é muito dispendioso. Até por causa da multidisciplinaridade, cada criança se beneficia de vários colegas em diferentes áreas de promoção de saúde. Então, é preciso que haja, vamos dizer assim, por exemplo, no Brasil, o SUS, para que as coisas sejam abertas e com qualidade para o acolhimento e o acompanhamento de todas as crianças, de todos os pacientes, óbvio. Então, por isso que eu coloco enormes desafios para a medicina pública e privada. E só para vocês terem uma ideia, não é? 1% se estima, claro que desses 1%, muitos são casos muito leves. Muitos deles ainda nem foram diagnosticados por serem leves, passando desapercebidos. Mas mesmo assim, 1% da população de qualquer país é muitos casos. Então, nós temos que nos preparar, inclusive, amigos, para o presente e para os desafios do futuro, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, pelo livro, o último publicado pela psiquiatria em 2013, que é o DSM-5, o TEA é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro antes, durante e logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Então, essa é uma visão, assim, bem da Bíblia da psiquiatria, que é o DSM-5, para nós termos uma ideia mais bem definida, não é? Então, sobre os autismos, essas dificuldades podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, ou podem ser muito sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento da criança. Quanto mais cedo o diagnóstico, o reconhecimento, melhor, porque aí as modalidades terapêuticas já vão sendo trazidas e somadas para amenizar o quadro clínico. Amenizando o quadro clínico quer dizer diminuindo o sofrimento de cada criança, de cada jovem. Então, outra questão delicada que também nos remete às vidas anteriores. E aquela ideia de que cada caso é um caso. Pacientes com autismo podem ter, e com razoável frequência, deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção, uma espécie de TDAH junto do TEA. Epilepsia ou síndromes convulsivas, distúrbios do sono, gastrointestinais, síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia,
na adolescência podem desenvolver ansiedade e depressão. Tais distúrbios são conhecidos como comorbidades. Isso é geral na medicina. Só que aqui são os aspectos de comorbidades dos pacientes com esse transtorno. Nos autismos, dificuldades de aprendizagem, desde estudar na escola até aprender atividades na vida diária, como tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas pessoas poderão ser autônomas, outras poderão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. Não necessariamente tem déficit cognitivo. Às vezes até são crianças ou jovens com certas habilidades até exacerbadas em relação à arte, em relação à música, em relação à ciência, à matemática, a noções de física e assim por diante. Vale ressaltar, o autismo é uma condição permanente. A criança nasce com TEA e torna-se um adulto com TEA. Então, quanto ao diagnóstico, médico, psiquiatra ou neurologista ou equipe multidisciplinar comparam o comportamento do indivíduo com os critérios estabelecidos pelo DSM. Se os critérios se encaixam na descrição lá listados, então o indivíduo pode ser diagnosticado com TEA. Quem assina, lembram? O diagnóstico é o médico, psiquiatra ou neurologista. No caso de equipe multidisciplinar, a presença de um desses profissionais na assinatura do diagnóstico é obrigatória. Para não haver equívoco, erro. Porque se uma criança é rotulada como tendo TEA, depois, para retirar isso, é muito mais difícil. Então, é melhor protelar um pouquinho, avaliar melhor, para não haver nenhuma intempestividade, não é? Em querer rotular alguém como portador de TEA. Outra questão, razão entre os gêneros. O TEA afeta 4 vezes mais, de 4,5 vezes a 5 vezes mais meninos que meninas. Mas, com frequência, as meninas autistas tendem a ser mais seriamente afetadas. Não é? Se houver tempo, eu vou poder dizer a vocês que a razão é espiritual. E tem a ver com os conflitos de vidas anteriores, que são muito mais comuns em homens do que em mulheres. Não quer dizer que todo mundo que foi de um gênero volte sempre no mesmo gênero, não é? Mas há essa tendência, estatisticamente. Mas quem sabe conversamos disso mais adiante. Causas, agora pela medicina acadêmica. Os estudos ainda não são conclusivos, porém existem vários relatos de anormalidades orgânicas, neurológicas, biológicas, além de fatores genéticos, imunológicos e perinatais, achados bioquímicos e neuroanatômicos relacionados ao autismo. A questão é, nada disso explica sozinho. E você tem uma gama de variedades caso a caso. E a outra questão mais fundamental, o corpo biológico, físico, somático e a genética que tem toda uma relação com este corpo, numa visão médica e espírita, para uma medicina espiritualizada, essa biologia do ser e a genética são consequência do espírito, da alma imortal. Então, o fato de nós encontrarmos, e nós encontramos, problemas biológicos diversos, isso não quer dizer que essas questões sejam, vamos dizer, as causas verdadeiras.
Na verdade, são causas que fazem parte do quadro biológico, mas as causas eu não tenho, e digo para vocês, a menor dúvida, são causas espirituais, como são as causas espirituais de todos os diagnósticos mais relevantes em medicina. Olha só o que nós encontramos. No cérebro de criancinhas com autismo, diminuição dos neurônios espelho, diminuição das mini-colunas corticais, desorganização do córtex pré-frontal e temporal, diminuição da conectividade interhemisférica pelo corpo caloso, aumento da atividade inflamatória e aumento da excitabilidade neural. Então, todas essas questões são herança do espírito para o corpo. Então, boa parte dos colegas médicos, psiquiatras, neurologistas, eles se satisfazem com toda esta lista de alterações do cérebro, acreditando que essas são as verdadeiras causas. Mas tudo isso, por exemplo, dessa lista, são efeitos e não causas. Outra ideia para nós, se eu buscar mostrar para vocês a estatística de 2004, quando essa estatística começou, nós tínhamos um caso para cada 68 crianças nascidas normais. Vejam a curva ascendente. Então, é muito nítido que o número de casos está aumentando. E, às vezes, pode-se acreditar que seja porque a medicina avançando, os colegas médicos do mundo inteiro vão aprendendo a reconhecer mais casos em qualquer cidade do planeta. Mas, além desse aspecto, é muito nítido que, a par disso, nós temos um aumento absoluto do número de casos e não um aumento relativo. Então, essa é uma estatística de um órgão fundamental, que é o CDC, em Atlanta, na Geórgia, que tem a ver com as estatísticas médicas, sobretudo dos Estados Unidos. A de 2021, não é? Nós temos um caso para cada 44 crianças nascidas normais. Reparem, agora em 2023, de 2024 ainda não saiu, 1 para 36, ou seja, continua aumentando. Não é só por isso, mas também por esse aspecto, nós temos que nos dedicar a estudar, tanto em medicina, como em todas as áreas ligadas à assistência mais proveitosa aos casos, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual, como vocês vão ver. De tal maneira que, pela OMS, nós teríamos aproximadamente 70 milhões de casos. No Brasil, 2 milhões de casos de pessoas, nossos queridos pacientes, irmãos, irmãs, dentro do espectro. E nós temos que cuidar deles com todo o amor, com toda a ciência, com toda a dedicação, não é? Então, as principais comorbidades, de novo, deficiência intelectual, aproximadamente 40% a 60% dos pacientes com transtorno autista têm atraso na cognição, que podem causar problemas na comunicação social. Epilepsia, um risco de 30% a 40%. E a síndrome de Landau-Kleffner é uma das síndromes que cursam com crises convulsivas dentro de um quadro muito grave de epilepsia também, além dos aspectos próprios do autismo. Habilidades especiais, hiperlexia, cálculo, calendário, datas, muitos têm essas habilidades. O TDAH, o TAG. O que é o TAG? Transtorno de ansiedade generalizada.
podem ter distúrbios do sono e precisarem usar melatonina para poderem descansar e adormecer e dormirem bem à noite. Podem evoluir com depressão, com TOD, transtorno opositor desafiador, com bipolaridade e com esquizofrenia. Então, vejam, meus amigos, que é um panorama que cada caso tem que ser muito bem estudado, muito bem acolhido, para se ver, além do autismo, o que mais é importante em cada caso, para também merecer o melhor tratamento, a melhor abordagem para cada aspecto. E a outra questão, que esse conjunto também reforça para nós a ideia das origens espirituais de tudo isso. E a ideia de que cada caso é um caso. Porque cada alma, cada paciente tem uma história de séculos, de milênios aqui mesmo na Terra. E às vezes até, como pode acontecer com qualquer um, de outros mundos antes de nós virmos para cá. Pois bem, possibilidades terapêuticas. Nenhuma droga ou tratamento cura o autismo. Dificilmente nós vamos ver isso no futuro, mas eu pensaria, né, se eu coloco no tratamento o tratamento espiritual de conformidade com o que é preciso desenvolver e utilizar no dia a dia, aí a coisa muda de figura. Tratamento farmacológico, ele é sempre, às vezes, indicado para uma questão específica, como a melatonina para a insônia, de poucos casos, de alguns casos. Então, muitos pacientes não necessitam de medicação. Entretanto, drogas que atuam em sintomas específicos podem ajudar. Anticonvulsivantes, estabilizadores do humor, neurolépticos, neuroestimulantes, como a Ritalina. Outro aspecto, podemos tratar sintomas, irritabilidade, comportamentos desafiantes, déficits de atenção, ansiedade. São sintomas que acompanham muitos casos. Agora, uma outra ideia de dividir com vocês. Os congressos mundiais de psiquiatria, eles hoje são anuais. O deste ano será em outubro, em Viena, na Áustria. Esse foi, por exemplo, em Bangkok, na Tailândia, durante a pandemia. E nós participamos online. De tal maneira que neste de Bangkok, aqui vocês veem o e-mail que a comissão organizadora da comissão científica aceitando os 2 artigos de pesquisa, um deles na área da psiquiatria em geral, envolvendo casos de depressão, esquizofrenia, dependência química, pânico, e o outro só de autismo. Por quê? Porque nós temos uma casuística, porque muitos casos nos procuram, ou no consultório, ou frequentemente nos centros espíritas aos quais nós nos dedicamos. E o que é curioso, né, isso foi apresentado e já está nos anais deste congresso. Nós estamos levando aos congressos desde 17 anos atrás, 2008, o primeiro deles foi em Beijing, capital da China. Depois fomos, por exemplo, a Lisboa, em 2019, presencialmente. Enfim, a ideia qual é? Divulgar a abordagem espírita, já não é nem espiritualista, a abordagem espírita dos transtornos mentais, utilizando os recursos espíritas, basicamente o binômio, reuniões mediúnicas para entrarmos nas origens
e cuidarmos do que é preciso. E a fluidoterapia espírita, como vimos outro dia, o magnetismo mesmeriano, que Allan Kardec estudou maravilhosamente bem, junto de outros magnetizadores franceses, e que nas instituições espíritas são muito habituais, que é numa ideia para nós do passe, que é magnético, ou também podemos chamar de fluidoterapia. Aqui, para vocês verem, um congresso no bairro onde eu moro, na Barra da Tijuca, há pouco tempo atrás, o primeiro congresso internacional, tanto para médicos e profissionais de saúde, reunimos 1.000 colegas de vários lugares do Brasil e alguns de fora, e também um encontro internacional para os familiares e para aqueles envolvidos no tratamento não médico dos casos de autismo. E ali eu apresentei, em 2019, antes da pandemia, a pedido dos organizadores, Amor por Terapeuta. Ou seja, a ideia do tratamento técnico, mas todo revestido de amor, tanto para cada caso como para os familiares. Primeiro Congresso Internacional sobre Autismo no Rio de Janeiro, esse foi o slide título da nossa abordagem. Querem ver? Quando eu estive em Lisboa, 2019, 6.000 psiquiatras do mundo inteiro. Quase todos os países representados. Eu levei, de novo, 2 estudos. Um foi a apresentação oral, o outro foi através de um pôster. Correu tudo muito bem. Muita gente interessada, de novo, por uma abordagem envolvendo a espiritualidade. E ali eu fiquei sabendo que o próprio, a chamada Associação Mundial de Psiquiatria, planejava para o dezembro de 2019 um encontro internacional já de espiritualidade e psiquiatria, para mostrar para vocês o avanço nessa área. E aí, de novo, eu pensei comigo mesmo, estando em Lisboa, olha, eu vou precisar, tanto para assistir às contribuições dos colegas, eram mais ou menos 500 profissionais da área da saúde mental, mas também levar a contribuição do Centro Espírita com os resultados tão bons reunidos para dividir com os colegas. E aí eu pedi ajuda para várias pessoas para poder viajar até Jerusalém, onde nós estivemos. Então, aqui o slide título sobre o tema de hoje. Foi uma apresentação oral de 30 minutos, que eu acabei usando 40, porque tínhamos muitas coisas para compartilhar. Vejam o título: A influência dos espíritos nos pacientes com TEA. E o benefício, ou os benefícios, de uma abordagem psicoterapêutica aos espíritos. É o que nós chamamos de diálogo fraterno. Vejam só. E é curioso, porque mesmo com centenas de colegas já interessados, ligados em espiritualidade e psiquiatria, de várias crenças e credos ao redor do mundo, esse foi um tipo de abordagem, vamos dizer, que ninguém conhecia. E eles me olhavam assim, não é? No sentido de, puxa, que coisa curiosa, não é? A ideia de poder dizer abertamente, eu falei de mediunidade, de reencarnação, de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Falei de Jesus, falei de Chico Xavier, falei de Allan Kardec. Vejam só. Tudo de uma maneira muito sucinta, porque eu só tinha meia hora para isto. Outra ideia para vocês verem, não é? É o crescimento quase exponencial
em relação ao número de casos do TEA. Aqui uma outra visão que não vamos desenvolver hoje é a epigenética, numa visão espírita. E a ideia de que todo mundo é um espírito, tem o seu psiquismo, tem o seu perispírito, há um ambiente físico, há um ambiente espiritual ou psicosfera, há o corpo físico e a genética. Mas reparem que envolvendo isso tudo, nós temos a ideia do sentimento. Para que ele, da parte de todos os envolvidos, venha a fazer a grande diferença em todos esses itens. Mas isso é aspecto epigenética e espiritualidade para uma outra ocasião, quem sabe. Então, lembrar aqui com os amigos, os objetivos do tratamento consistem, como tudo em medicina, em diminuir os sintomas comportamentais e auxiliar no desenvolvimento de funções atrasadas, rudimentares e inexistentes, tais como linguagem e habilidades de autonomia. O ambiente estruturado em sala de aula parece ser o mais eficaz para as crianças autistas, obtendo-se progressos nas áreas de linguagem e cognição, bem como uma redução dos comportamentos inadequados. Medicamentos são utilizados, mas embora não exista nenhum específico para o autismo, os pais precisam de apoio e aconselhamento. Tratamento espiritual, só para nós começarmos, desobsessão, dependência absoluta de equipes capacitadas, porque as equipes de desobsessão são sempre espíritas. Então, há que se ter conhecimento doutrinário, há que se ter médiuns capacitados pelo estudo e com habilidades na prática mediúnica, especialmente quanto à vidência e quanto à psicofonia, que são as expressões mediúnicas fundamentais para esta abordagem. Então, não é qualquer grupo espírita, qualquer instituição que já tenha, na atualidade, equipes para os melhores resultados serem alcançados através desses recursos. Todas as equipes mediúnicas ajudam, porque elas são supervisionadas por espíritos amorosos. Tudo é válido, mas os resultados, eles dependerão também da familiaridade e das condições de equipe, do conjunto das pessoas envolvidas. O outro aspecto é a fluidoterapia espírita, presencial e ou à distância. É o magnetismo terapêutico através de passes. Outros recursos, vejam, a água fluidificada ou magnetizada, a pomada do vovô Pedro. Um dia vamos falar disso. Preces e irradiações. Outros aspectos possíveis que grupos podem utilizar, a corrente magnética, chamada desobsessão por corrente magnética, e o toque anímico. Outro recurso que nós desenvolvemos para beneficiar pessoas do mundo inteiro e pessoas não apenas dentro do TEA, mas recurso da oração. Então, aqui nós temos a prece pela humanidade em português, todos os dias, grupo do Facebook, às 5 da tarde, no horário de Brasília, e há menos tempo atrás, há uns 4 anos, nós temos todos os sábados a Oração por la Humanidad, que é para congregar as pessoas em preces pela humanidade, como o título diz. Mas as crianças dentro do espectro, inúmeras mães nos acompanham todos os dias nesta iniciativa. Gui, por favor. Eu só passei para lembrar
que eu sei que você tem outros compromissos hoje também. A gente está chegando a mais ou menos 1 hora de vídeo agora. E se você precisar que a gente termine por aqui e faça um episódio 2, a gente pode fazer sobre autismo, ou se quiser dar continuidade, fica à vontade também, só para te dar esse lembrete. Tá bem, não se preocupe não. Eu vou mais adiante um pouquinho e buscaremos finalizar com alguns minutos mais. Tá Tá ok. bom? Tem uma pessoa me esperando para uma atividade de trabalho, mas vai esperar um pouquinho, porque é possível isto. Tá Outra ótimo. ideia é o transtorno de Asperger. Muito obrigado, viu, Gui, pela ajuda. Que é, muitas vezes, considerado como um autista de bom funcionamento. Isso faz parte do TEA, mas é algo muito específico. É mais comum do que inicialmente se pensava. Muitas pessoas não foram ainda diagnosticadas com Asperger ou foram diagnosticadas erroneamente. Acredita que seja mais comum do que o autismo clássico. Ocorre na proporção também de 4 homens para uma mulher. Causa ainda é desconhecida e, porém, existem evidências claras de um componente genético. Geralmente, o pai também tem síndrome de Asperger ou alguns traços. Mas, mesmo assim, essa é uma visão biológica convencional. A visão espiritual é outra, porque cada paciente é um espírito, é uma alma. E, portanto, se ele apresenta algo, pode haver mais de um caso na mesma família, mas cada um é um espírito, individualidade, de tal maneira que a história pregressa de outras vidas é que justifica tudo, ou quase tudo, que nós encontramos na vida atual. Então, como eu coloco por último, é espiritual sempre. E agora eu vou finalizar pedindo licença para dividir com vocês, porque nós estamos em março. No mês de abril, nós temos o Dia Mundial, 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, já há uma década e meia, pelo menos. De tal maneira que isto é pela ONU, pelas Nações Unidas. E foi, no ano passado, retrasado, no abril, eu pedi a uma médium muito preparada, que trabalha conosco há mais de 20 anos, por causa da experiência da psicografia assinada por vários espíritos, todas muito bem verificadas, né? E aí, o que acontece? Eu pedi para esta médium, no mês de março deste ano, ou foi 2024, 2023, que ficasse à disposição da espiritualidade para uma eventual mensagem sobre o tema. E veio, na mesma semana. E eu vou dividi-la em 3 slides com os amigos aqui. Vejam, há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com este diagnóstico nos últimos anos? Nós, espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado, como foi dito hoje, muitas vezes, no nosso estudo. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição
É o panorama de hoje. E já de há muito tempo. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldades? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infelizmente, infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. Assina irmão Lucas. Mensagem psicografada, por mim solicitada ao alto, em função da importância do tema para a humanidade atual. E eu queria apenas como uma suposição, lembrando de Lucas, o apóstolo, aquele que era médico de homens e de almas, como uma possibilidade quanto à autoria da mensagem, que eu compartilho com vocês. E, por último, uma ideia que é uma reflexão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. E para vocês todos, meus amigos, e para você em especial, Gui, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação tão carinhosa de sempre aqui, trazendo esses temas que a gente precisa discutir mais abertamente mesmo, para as pessoas poderem ter o entendimento de várias óticas diferentes. O que engrandece essa conversa é a visão que você traz, tanto espírita quanto médica, né? Então, eu deixo o convite para todos que assistiram a gente aqui, continuarem seguindo a nossa série que a gente está fazendo com o Dr. Sérgio Thyssen. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum parente que precise de tratamento, vocês têm alguma questão que precisem discutir mais a fundo, contatem a gente no despertacast.com. A gente consegue colocar vocês em contato com o Dr. Sérgio Thyssen, a gente consegue esclarecer mais um pouco sobre esses assuntos e fico muito feliz de poder estar trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês, juntamente com o Dr. Sérgio Thyssen, que é sempre muito bacana com a gente aqui no DespertaCast. Então, eu deixo a gratidão aqui a todos vocês. Dr. Sérgio Thyssen, mais alguma consideração antes da gente dar um tchau temporário por hoje? Muito bem, meus amigos. Apenas mesmo para agradecer a oportunidade, para deixar aqui com todos uma espécie de uma semente para as reflexões, para os entendimentos que nos permitam avançar para os melhores cuidados às nossas crianças, jovens e adultos que estão vivendo dentro do contexto do TEA. Que possamos nos reunir outras vezes, deixo
a minha gratidão e um até breve a todos vocês. Isso aí. Até logo então, pessoal. Não esqueçam de, se valeu a pena ficar com a gente até aqui, deixem um seu like aí, encaminhe o vídeo para outras pessoas que possam fazer uso dessa informação. E a gente se vê bem em breve. Até uma próxima então, doutor Sérgio. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Até logo.